sobre o erro que eles estavam cometendo. No capítulo 22, Jesus fala no versículo 29 que eles estavam errando por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus vem falando sobre uma série de assuntos. E depois, quando Jesus chega no 23, Jesus fala com a multidão, fala com os seus discípulos, e no meio daquela multidão haviam fariseus, haviam homens que conheciam muito bem a lei, escribas que escreviam a lei, mas que não praticavam a lei. Nós falamos que Jesus chama a atenção deles e dizem, olha, esses homens se assentam na cadeira de Moisés. E eles deveriam falar da justiça, falar da lei e viver a lei, mas não o fazem. E aí, Jesus chama a atenção. Eu me lembro que no último domingo que eu estive aqui, porque domingo passado eu não estava, Jesus começa falando dos ais, porque existem aqui alguns ais, ou algumas coisas que Jesus chama mais a atenção. E Jesus chama no versículo 13 e diz, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Jesus chama a atenção desses homens porque eles deveriam chamar as pessoas para o arrependimento, buscar essas pessoas para entrarem no reino dos céus, mas quando essas pessoas entravam naquilo que seria o reino de Deus, que nada mais era do que a religião, eles prendiam as pessoas em julgos pesados na religião, com façam isso e não façam aquilo, muitas regras, muitas leis, que impediam esses homens de entrar no reino de Deus. Jesus chama a atenção deles, chama-os de hipócritas, porque pregavam algo que não viviam, e ele diz, vocês estão fechando as portas do reino dos céus para esses que estão chegando. O próximo versículo 14, é onde eu quero continuar hoje. A palavra de Deus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Aqui, Jesus fala de homens que se aproveitavam da fragilidade das pessoas e arrancavam tudo que elas tinham, tudo que elas possuíam. Homens que enganavam com as suas palavras. Eu não vou me prender muito a esse fato hoje, porque isso não acontece muito hoje. Infelizmente, nós temos vivido situações, visto experiências de pessoas que entregam tudo por causa da religião. A Bíblia diz que nós somos atraídos e engodados pelas nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos desenfreados. Paulo fala a Timóteo que haveria um tempo que esses homens, esses ajuntamentos, ajuntariam para si doutores, que falariam aquilo que eles gostariam de ouvir, não aquilo que eles precisavam ouvir. E assim, eu já falei aqui, nós criamos programas, criamos coisas nas igrejas, e eu estou falando na igreja como um todo, graças a Deus, essa congregação, nós tentamos não agir dessa forma, mas a igreja como um todo cria programas, cria eventos, cria coisas, e eu não tenho nada contra isso. No entanto, esses eventos são para a igreja. E esses eventos atraem pessoas para ouvir e receber aquilo que elas querem receber. E aí, nós atraímos para dentro da igreja os egoístas, as pessoas que querem o que elas querem. Eu vou porque eu quero cura, eu vou porque eu quero prosperidade. Então eu ajunto um monte de gente querendo prosperidade e a igreja está cheia, mas não quer dizer que a igreja está indo para o céu. E por causa disso, Jesus chama a atenção deles, porque essas pessoas, esses líderes, chamavam essas pessoas para uma
prosperidade aparente, algo aparente, e se aproveitavam delas e tiravam tudo que elas possuíam. Esses homens estão sempre mentindo em nome de Deus, prometendo coisas que Deus não promete, prometendo coisas que a Bíblia não promete, falando em nome de Deus, e enganam as pessoas o tempo todo. Aqui não tem, mas eu conheço lugares que as igrejas são lotadas de gente atrás de bênçãos, mas não estão atrás do abençoador. São pessoas que buscam coisas, mas não buscam o Deus das coisas, o Deus de todas as coisas. Ele continua no versículo 15 dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Pessoas que convenciam, ou líderes que convenciam as pessoas a se tornarem seguidores e depois tornavam-os iguais a eles. Essa palavra é muito forte, irmãos. Essa palavra, ela chama a atenção da igreja hoje. Porque nós estamos sempre buscando ganhar vidas para Jesus, né? Vamos ganhar vidas para Jesus. E as igrejas parece que entram em concorrência. Vamos ver quem ganha mais. Hoje o Facebook se tornou uma ferramenta maravilhosa de propaganda. Outra família para Jesus. Mais 20 para Jesus. E coloca no Facebook. E anuncia-se. E eu não tenho problemas com isso desde que seja para Jesus. Porque o que Jesus está falando aqui é que eles chamavam, traziam as pessoas, e está tudo dentro do mesmo contexto, colocavam essas pessoas dentro da religião, com as regras delas, com as coisas delas, e depois essas pessoas passavam a ser mais um religioso. Você foi convertido de uma religião para outra religião. Mas nós não somos verdadeiros adoradores. O apóstolo Paulo nos adverte seriamente sobre isso. Aos líderes da igreja em Éfeso, ele fala que se esforçou para entregar, para ensinar todo o conselho. Todo o conselho significa a doutrina do evangelho por completo. Nós não podemos aprender uma parte, que Deus é o Deus que dá tudo, que Deus é o Deus que faz tudo, mas não aprendemos que nós precisamos ser fiéis a Ele. É interessante, hoje cedo o pastor Ron falou sobre isso. Ele falou, muitos aqui gostariam de estar ouvindo uma mensagem, você é o melhor de Deus. Você vai receber o melhor de Deus. Deus tem tudo para você, vai e vença. Em nome de Jesus, Ele é contigo. Mas não é essa a palavra para o momento, porque a palavra para o momento é uma palavra de arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra de Deus não está dizendo assim, se o meu povo vier para a igreja, eu vou encher de bênção. Não. Deus está falando, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu o seu clamor, perdoarei o vosso pecado e sararei a vossa nação. O fato é que nós gostamos de ouvir as coisas boas. Paulo fala em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu não anunciei só um pedaço da doutrina. Eu não anunciei só aquilo que fazia cócega nos seus ouvidos. Eu não anunciei só aquilo que era bom para você, mas eu anunciei aquilo que você precisava ouvir, mesmo doendo um pouco. Aos crentes de Colossos ele adverte, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu sempre falo dessa palavra aqui, porque infelizmente muita gente recebe um evangelho manco. Um evangelho faltando uma perna, faltando um braço. Vamos lá para a minha igreja, os seus problemas acabaram. Não sofra mais. Você não precisa sofrer mais. Vem para a igreja que agora você vai ter. Se você é empregado, já já você vai ser dono da empresa. Irmãos, Deus é poderoso para fazer isso. Mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz.
Não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Veja que nós precisamos pregar esse Jesus e viver esse Jesus como nós recebemos. Como foi que você recebeu Jesus? E deixa eu te falar uma coisa. Existe uma grande e forte probabilidade de, nos últimos 20 ou 30 anos, nós termos recebido Jesus manco. Um Jesus que só faz por nós, um Jesus que só está aí para servir, um Jesus que é uma prateleira de bênçãos que você passa a qualquer hora do dia ou da noite, pega a sua bênção e a semana que vem, quando acabar aquela reserva, você vem e pega mais. Não é um Jesus mais que nos desafia a seguir os passos dele. João 6 mostra-nos isso. Muitos estavam ali porque queriam o pão que ele servia, outros estavam ali pelo milagre que ele fazia, outros estavam ali por curiosidade, outros estavam ali para desafiá-lo, mas ele diz assim, olha, não é nada disso. E quando ele começa lá em João 6, 60, 58, 59, 60, que ele começa a dar uma palavra mais dura, a Bíblia diz assim, que muitos dos seus seguidores ou discípulos já não o seguiam mais. A palavra ficou um pouco mais dura, não dá para seguir mais Jesus. E eu sei que todos nós passamos por dificuldades, mas nós precisamos segui-lo mesmo com as dificuldades. Porque seguir Jesus não quer dizer que os nossos problemas se acabam. Seguir Jesus significa que agora nós temos uma força para vencer os nossos problemas. Jesus, ele nos capacita. Já falei aqui que existem 3 tipos de graça. A graça salvadora, pela graça sois salvos por meio da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Existe a graça capacitadora, que é aquela graça que te capacita a passar pelas dificuldades. E existe uma graça que te livra das dificuldades, mas quando ela não livrar, ela vai ter que te capacitar. Então, de qualquer forma, você vai ter que passar por alguma dessas variantes da graça. Paulo diz, orei 3 vezes a respeito de um espinho na carne que Satanás colocou em mim, me esbofeteando todos os dias, e eu orei e Jesus disse, a minha graça te basta. Essa é a graça capacitadora, essa é a graça que te capacita para vencer. Eu sempre falo aqui que precisa de mais fé para não receber do que para vencer, ou do que para receber. Quando você segue a Jesus porque você recebe, é fácil. Jesus fez tudo por mim. Isso é fácil demais. E quando você pede e ele não faz? Aí você segue porque ele faz ou você segue porque você o ama? E aí, onde nós tropeçamos às vezes. Mas vamos seguir um pouquinho. No versículo de número 16 ao 22, Jesus acusa, e aqui ele chama a atenção da igreja, por levar o povo a seguir, ou o povo de Deus a seguir cegamente as tradições humanas, ao invés de obedecer à palavra de Deus. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Muitos líderes estavam se apegando e se atendo a tradições e leis criadas por eles próprios. E com isso, estavam levando o povo à ignorância espiritual. Isso só naquele tempo. Nós precisamos entender, irmãos, que o contexto dessa palavra aqui ainda ecoa nos nossos ouvidos e corações. Errais por não
conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Diz um caixa de banco que ele conhece uma nota falsa, não porque ele pega muitas notas falsas, mas porque ele trabalha com notas verdadeiras o dia inteiro. Se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a palavra, você não precisa ficar conhecendo aquilo que não é. Porque quando chegar aquilo que não é, você vai falar, opa, tem alguma coisa errada nesse negócio. Quando chegar aquilo que não é, você vai saber que não é. O que tem de evangelho monstro por aí? E eu vou explicar para você. Lugares onde tem duas cabeças e um bicho de duas cabeças é um monstro. Ninguém sabe o que, é uma bagunça. E eu não estou falando de organização ou de uma questão institucional apenas. Eu estou falando da palavra, é tanta confusão. Prega-se uma coisa hoje, outra contradizente amanhã. Ensina-se uma coisa aqui e outra ali. E eu já conversei com gente que fica, pastor, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque um dia é falado isso, outro dia é isso. Não existe uma ordenança ou uma organização naquilo que se prega. São os monstros que existem por aí. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus. O próprio Jesus instruiu com relação a isso. Precisamos conhecer a lei do Senhor. O salmista diz que bem-aventurado é o varão que medita na palavra de dia e de noite. Não é você ficar enfiado na Bíblia de dia e de noite e esquecer que você tem que trabalhar, mas é meditar nela. A palavra de Deus tem em suas nuances respostas e instruções para tudo que nós fazemos na nossa vida. Eu estou lá no trabalho, eu tenho palavra de Deus para mim. Eu estou na escola, eu tenho palavra de Deus para mim. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de qualquer jeito. Nós precisamos conhecer e saber a palavra de Deus. Josué, o Senhor Jeová diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela dia e noite, para fazeres tudo quanto o meu servo Moisés te tem ordenado. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda, mantenha-se preso na palavra de Deus. Quando as dificuldades vierem, você vai ter condições de rebater aquilo que não for de Deus. Eu sempre falo que é muito fácil agir como crente. Não é muito fácil reagir como crente, não é? Agir como crente é uma beleza. Eu chego no horário no culto, venho de terno e gravata, coloco meu melhor vestido, minha melhor roupa, venho aqui bonitinho, levanto a mão para adorar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é lindo. É a nossa ação. E a nossa reação. A reação é um negócio lindo, irmão, porque pega o cabra no contrapé. Quando você viu, você já falou. Quando você viu, você já fez. E aí, o evangelho ele tem que nos transformar, porque ele não pode ser só um evangelho de ação, ele tem que ser um evangelho de reação na nossa vida. Como você reage às coisas da vida? Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha, e eu sempre falo, é um negócio, é o sermão mais difícil a seguir. Se te baterem numa face, soca de volta. Foi isso que Jesus ensinou, mas é isso que a gente faz. Se te roubarem a jaqueta, dê também a camisa. Ah, dou nada. Pega ladrão. Se te exigirem que caminhe 1 milha, caminhe 2 com ele. Vou não. Sou dono de mim mesmo, ninguém me manda em lugar nenhum. Eu não faço, eu não vou, eu não quero. E aí vem a palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, servir a Deus é um negócio difícil. Que se nós tentarmos por nós mesmos, não dá certo. Se não houver a ação do Espírito Santo de Deus em nós, não dá certo.
não chegamos a lugar nenhum. Jesus nos convida cada dia a mergulharmos na palavra dele para aprender. Irmãos, domingo e quarta-feira não é o suficiente, você precisa de mais. Você precisa de relacionamento pessoal com Deus todos os dias. É a palavra de Deus transformando você todos os dias. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nos versículos seguintes, no 23 e no 24, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Isso aqui é muito sério. A questão aqui era a mesma questão da figueira que Jesus amaldiçoou. Era a questão da aparência. Jesus encontra a figueira, bonita, flor, cheia de folhas, toda esverdejante. Quem conhece uma figueira sabe, a figueira toda cheia de folhas, está pronta para dar fruto. Mas Jesus se aproxima dela e não tinha fruto nenhum. Jesus amaldiçoou a figueira. O problema aqui era a aparência desses homens. Eles eram dizimistas fiéis. Eu disse para vocês que ia falar um pouquinho aqui sobre isso. Davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo do endro, que eu nem sei o que é direito esse negócio, não é o Andrew, não. Pastor Andrew abre o olhão lá, a única coisa que ele entende é isso, Andrew, mas é Andro. It's close to your name, brother, but it's not your name. Andro. Eles davam o dízimo do cominho. Em outras palavras, eles levavam o fruto da terra, o dízimo, a primícia, eles levavam e entregavam no templo. Eram homens que cumpriam a lei, eram crentes de ação. Faziam tudo muito bem feito. Os mínimos detalhes eram olhados, eram observados. Mas Jesus fala para eles: olha, vocês fazem tudo muito bonitinho aparentemente, mas vocês não dão valor para 3 coisinhas: o juízo, a misericórdia e a fé. E Jesus acrescenta: vocês precisam continuar dando dízimo, vocês precisam continuar olhando para as coisas menores, mas vocês também têm que prestar atenção nessas coisas que são maiores. O dízimo do cominho, da hortelã e do endro eram mosquito perto do elefante que era não reconhecer ou desprezar o juízo, a misericórdia e a fé. O mosquito a gente coa, mas o camelo a gente deixa passar. Jesus está dizendo aqui: olha, o dízimo de vocês pouco importa se vocês não prestarem atenção na fé, na misericórdia e no juízo. Porque não adianta você trazer o dízimo e não ter isso dentro de você. Porque Jesus não quer lei, Jesus não quer só ordenança, Jesus quer amor, Jesus quer vida com Ele. E se eu fosse falar dessas 3 coisas aqui, levaria muito tempo. Mas esses homens tinham um problema no coração. Eles deveriam dizimar, mas tinham que também acolher o mais importante, que era a questão espiritual e não a questão de aparência. Jesus chama atenção aos discípulos em Lucas 21 e fala a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus estava no templo. E vem lá alguns homens na hora do dízimo e depositam grandes somas em dinheiro. Como ele sabia? Porque naquela época era moeda de ouro, de prata. Ele trazia um saco de moeda e colocava no altar. E o povo olhava e falava assim: nossa, aquele ali sim, hein? Ô crente fiel. E aí sai a viúva velhinha, lá do seu canto, traz 2 moedinhas e coloca no altar. Aí eu imagino, deixa eu só imaginar aqui com a minha mente, Jesus assim, ó,
Não sei quem que estava do lado dele, talvez fosse Pedro. Ó, dá uma olhada ali. Estou vendo, Jesus. A viúva, né? Viu? Que mão de vaca. Jesus falou assim, não. Ela deu mais do que todo mundo. Porque eles, apesar de darem muito, deram da sua sobra. Ela deu tudo que ela tinha. Todo o seu sustento. Tem pessoas pegando isso e fazendo doutrina, dizendo, traz tudo. E não é assim. A questão aqui não era no quanto, a questão aqui era em como. Era o coração. E ainda é. Jesus não quer aparência. Jesus falou, olha, o que a tua mão direita der à esquerda, não fique sabendo. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca ele. É melhor você entrar só com um no céu do que entrar com os dois no inferno. O fato é que a gente se apega tanto às aparências. A gente se apega tanto ao ver, ao que está à nossa frente. Aquele ali é crente, hein, irmão? Ó, ternão, gravatona, Bíblia grande debaixo do braço, dá até entorta a coluna carregando a Bíblia. E às vezes aquele que é mais simplesinho a gente despreza. O Senhor não está olhando para a sua aparência. Eu já falei para os irmãos aqui que Deus olha você de dentro para fora, não de fora para dentro. Deus olha o seu coração. Deus quer justiça ou juízo. Deus quer misericórdia. Deus quer fé. Ele quer encontrar, a Bíblia, ele mesmo diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque Deus não está em busca de gente bonita, de gente bem vestida, de gente bem arrumada, com carrões parados aqui, apesar de que se você fizer a sua parte, Ele vai te prosperar, mas entenda uma coisa, Deus quer você do jeito que você é por dentro. E não adianta você mostrar uma coisa e ser outra, porque Jesus ainda continua olhando a mesma coisa. Jesus continua olhando para você do jeito que você é. Ele te vira dos avessos, ou das avessas, e olha você por dentro. Eu falo para os irmãos que Jesus olha aqui o ajuntamento, ele vê sim o grupo, mas ele vê individualmente cada um e sonda os corações. Jesus não vê como eu vim aqui hoje. Jesus me olha nu e me vê como eu sou diante dele. As minhas arrogâncias, os meus orgulhos, as minhas hipocrisias, os meus problemas. Deus olha tudo e sabe como nós somos. Jesus chama a atenção para o interior. Quem se atém ao que realmente importa. Não se incomoda com o exterior, porque o exterior vai ser só um espelho do que está dentro de você. O problema é que quando somos forçados a fazer algo em nosso exterior, que o interior não deseja, aquilo se torna um peso e, portanto, passa a ser hipocrisia. Eu faço porque eu tenho que. Quantos de nós, muitas vezes, estamos vindo à igreja arrastados? Eu tenho que ir, porque se eu não for, o que o pastor vai falar de mim? O que os irmãos vão pensar de mim? Ah, depois o povo vai ficar ligando na minha casa, enchendo o saco, porque eu não fui. O que é mais importante na lei? O que é mais importante na palavra de Deus? É por isso que tem tanta gente que tem dificuldade em renunciar ao mundo. Porque não houve uma entrega completa. Não houve uma renúncia completa porque não houve uma entrega completa. E muitos deles são dizimistas. Muitos deles vêm à igreja, mas têm uma dificuldade em renunciar a algumas coisas. Porque não houve uma entrega completa. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu ser. Jesus queria que aqueles homens tivessem. Não era aparência diante dos outros. Jesus queria uma vida com ele, assim como ele quer uma vida com ele hoje, da tua parte. Jesus queria que eles fizessem por amor. E isso só vem com uma verdadeira compreensão do juízo, da misericórdia e da fé.
Veja que hoje não se fala muito sobre juízo. Hoje se fala muito sobre conquista. Deus vai te dar. A Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, aquilo será meu. Jesus tem bênção para você, mas não se fala do juízo. Quando João Batista veio pregando, ele olhava para o povão e falava: raça de víboras, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus vem em Mateus 4 e prega a mesma palavra, o mesmo evangelho: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Em Atos 2, quando Pedro faz o seu primeiro sermão, depois do Pentecostes, a palavra diz que quando eles ouviram, aquela multidão ouviu, os homens compungiram-se em seu coração e perguntaram: varões e irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? Olha a pergunta. Hoje as pessoas perguntam: o que é que eu tenho que fazer para receber a bênção? Fala aí. O que eu tenho que fazer para receber a cura? O que eu tenho que fazer para receber a prosperidade? Ninguém pensa mais em salvação, porque não se é pregado mais juízo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crendo ou não crendo, um dia você vai estar na frente do Todo-Poderoso e vai prestar contas de tudo que você tem feito. Salomão diz em Provérbios, fala assim: goza, jovem, a tua juventude. Faz tudo o que lhe vier ao coração, mas saiba disto, que darás conta de tudo o que fizeres diante de Deus. Deus trará a ti todas as coisas um dia, e tu darás conta diante dele. Essa é a palavra do juízo. Mais uma palavra de juízo: tem céu e tem inferno. Creia você ou não. Pastor, essa palavra aí já não se prega mais hoje em dia. Mas nós precisamos ouvir, porque Jesus chama-nos ao juízo. Eu não acredito em inferno, é tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. Inferno é na terra, pastor. Não. Inferno é um lugar reservado para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que cometem, praticam a injustiça, a mentira, roubo, furto, palavras, hipocrisia. Deus tem uma lista de coisas aqui na palavra dele que mostra-nos que um dia nós vamos ter que entrar face a face com ele. E aqueles que não estiverem achados ou que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo com Satanás e seus anjos. É uma palavra dura, mas Jesus nos chama ao juízo. Jesus está chamando a sua igreja, irmãos, ao arrependimento. Todos seremos julgados, não só pelo que fazemos, mas pela forma como professamos a nossa fé ou não. Essa semana ainda conversávamos, eu acho que eu citei aqui, há 2 semanas atrás, mas essa semana veio de novo o assunto à tona. Há quanto tempo você não se arrepende? Há quanto tempo você não se dobra na presença de Deus e chora, pedindo a Ele que trabalhe no seu coração? Há quanto tempo a palavra de Tiago, capítulo 4, não fala mais tão forte no teu coração? Tiago, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Você que está entre 2 caminhos, purifica o seu coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus está chamando a sua igreja para o arrependimento. Quando João escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ele escreve à igreja de Éfeso e diz: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, fazendo uma menção às 7 igrejas e aos 7 pastores. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são. E tu os achaste mentirosos,
e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus fala das obras deles, da forma como eles estavam, mas aí Jesus vem e diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Quantos de nós deixamos o nosso primeiro amor para com Deus, para com os perdidos e para com o próximo? Muitas vezes nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo aqui dentro, mas não amamos mais o perdido. Algumas pessoas têm tido uma chama aqui no coração pelo perdido, mas parece que a igreja precisa se acordar um pouquinho mais. É tempo de se arrepender. Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Fique de pé, por favor. Quero convidar o grupo de louvor aqui. Nós temos 5 minutos, 3 minutos que seja. Nesse momento, o Senhor te convida a se arrepender. Se você quer fazer um concerto com Deus, faça. Fale com Ele. Deus quer trabalhar na sua vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor.
Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Senhor. Que o teu Santo Espírito toque no coração de cada um nessa manhã. Nós possamos nos lembrar de onde temos caído. E lembrar que haverá um juízo. Que haverá um dia de encontro contigo, Senhor. Querendo nós ou não. Que um dia todos nós vamos nos encontrar contigo. E a tua palavra ecoa e ressoa em nosso coração, em nossas mentes. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor convida para um tempo de arrependimento, para um tempo de mudança, para um tempo de transformação, para que nós possamos ser achados dignos e com vestes brancas para estar em tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, limpa-nos. Como diz o salmista, limpa-nos e seremos mais brancos que a branca lã. Sara-nos e seremos sarados. Purifica-nos e seremos purificados. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Aleluia. Primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Cante com o coração. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor te dá oportunidade para voltar ao primeiro amor, amém?